Em primeiro lugar, né, para começar, eu quero dizer que não adianta proibir. O proibir é uma das ferramentas que os pais mais utilizam, né? Não vai jogar tal jogo, não pode jogar em dia de semana, não pode fazer tal coisa, não pode assistir tal desenho. E o proibir não é uma ferramenta eficiente, é a mais comum, mas ela nem de longe é eficiente. Por que que ela não é eficiente? Porque quando você proíbe, você acaba gerando muito mais interesse na criança do que ela tinha antes. Então a criança quer assistir um determinado desenho porque os amiguinhos da escola estão assistindo. Quando você fala que ela não vai assistir, ela fica ainda mais interessada, porque a proibição gera cada vez mais curiosidade, porque ela não conhece, ela quer conhecer. Então, é esse o primeiro ponto. Proibir gera cada vez mais curiosidade. E o segundo problema de proibir é que geralmente os filhos fazem escondido. Então você proíbe de um lado, ele faz escondido no outro. Quando você não estiver presente, ele vai fazer escondido. E ele vai acabar fazendo no celular do amiguinho, ele vai acabar fazendo na casa do amiguinho, ele vai acabar fazendo quando você não estiver olhando. Então você vai gerar um interesse muito maior em cima daquilo e ainda vai estimular para que seu filho faça escondido e minta para você. Porque se você proíbe, a criança sabe que não pode, ela sabe que você não quer. E aí, qual que é o recurso que ela usa para lidar com isso? Ela faz escondido e ela mente, ela não vai te dizer que fez, então ela não vai compartilhar isso com você. Então acaba que perde controle. Quanto mais velha a criança for, pior isso é, porque quanto mais velha a criança for, mais inteligente a criança é. Tem uma história muito bacana disso de uma menina americana que ela usava o Twitter. E ela usava no celular dela. E aí a menina teve algum problema na escola, tirou nota baixa, alguma coisa assim, e a mãe, para castigar a menina, tirou o celular da menina e falou que ela não ia mais usar o Twitter, que era uma das coisas que a menina mais gostava de fazer. E aí a criança ficou sem o telefone. Só que crianças são inteligentes. E ela, né, diante desse castigo, ela começou a usar o Twitter no videogame. Ela deu um jeito de conseguir acessar pelo videogame, né? Porque os videogames de hoje em dia têm acesso à internet. A menina começou a acessar pelo videogame o Twitter. E a mãe descobriu. Aí a mãe foi e tirou o videogame também. Aí a menina começou a acessar o Twitter pela tablet da geladeira. A menina tinha uma geladeira moderna que tem aquelas telas, como se fosse um tablet na porta da geladeira. E ela deu um jeito de acessar o Twitter por ali. Então, o proibir não funciona. Eles vão fazer escondido, eles vão mentir para você e vão ter cada vez mais interesse naquilo, cada vez mais curiosidade. Você vai alimentar a curiosidade, você vai alimentar justamente o que você não quer, justamente o interesse da criança. Não é que, eu vou proibir, o interesse vai passar. Não vai. Ele só vai crescer e aí a criança vai começar a dar um jeito de fazer quando você não estiver olhando. Vai fazer na casa do amiguinho, vai fazer no celular do amiguinho, vai fazer escondida de madrugada. E quanto mais velha for a criança, mais habilidosa ela é nesse quesito de conseguir esconder, de conseguir mentir. Então, não é o caminho a proibição, tá? Não funciona. Simplesmente não funciona. Porém, precisa ter limite. Não dá pra falar, então, já que proibir não funciona, eu vou deixar meu filho jogar videogame o dia inteiro. Já que proibir não funciona, eu vou deixar meu filho assistir desenho o dia inteiro. Não, precisa ter limite. Só que você não coloca esse limite através da proibição. Você não vira pra criança e fala, tá proibido o videogame de segunda a sexta-feira, tá proibido assistir desenho depois das 5 da tarde, tá proibido mexer no computador, tá proibido ficar mais de 2 horas no celular. Você não coloca esse limite através da proibição. Porque se você faz isso através da proibição, acontece o que eu falei antes, a criança mente, a criança faz escondido, a criança fica cada vez mais interessada e a criança fica chateada com você. Então você arruma um problema, do qual a criança fica desesperada porque ela não pode usar, porque ela não pode fazer, porque ela não pode mexer. E aí você só alimenta mais ainda o vício. Porque se você proíbe a criança e fala que ela só vai usar 2 horas de celular por dia, ela vai passar o dia inteiro, né? Se ela quiser muito fazer isso, ela vai passar o dia inteiro pensando no momento que você vai deixar. Ela vai passar o dia inteiro esperando aquela hora, ansiosa para aquele momento. Está entendendo? Então você vai gerar uma ansiedade no seu filho que posteriormente vira uma doença. A ansiedade é doença. Você começa desde cedo a gerar uma ansiedade no teu filho que mais para frente vai virar uma doença, porque ele vai ficar o tempo inteiro pensando, será que já está na hora do desenho? Está na hora do celular? Está na hora do videogame? E você alimenta o comportamento que você não quer. Deu para entender? Então, a gente não coloca o limite através da proibição. Tá, então faz como? Eu vou te responder isso.
Como que a gente faz, então, para colocar o limite na criança? Porque também não dá para deixar a criança o dia inteiro no videogame, não dá para deixar a criança o dia inteiro no tablet, não dá para deixar a criança o dia inteiro no celular, não dá. Eu sei que não dá e não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando para você deixa o seu filho usar à vontade, não coloque limite nenhum. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que fazer isso proibindo não vai funcionar. Entendeu? Então, como que a gente vai fazer então para que funcione? Como que a gente vai fazer para conseguir colocar o limite na criança sem ser pela proibição? Porque tem como. A gente só não consegue pensar nisso quando está faltando recursos de educação, quando está faltando a sensibilidade do educador, mas tem como. A primeira coisa a se fazer é você sentar com a sua criança, principalmente se ela já tiver 4, 5, 6 anos. Se for uma criança muito pequenininha, menos de 4 anos, aí isso aqui não vai funcionar. Você vai fazer de um jeito diferente que eu já vou te explicar. Mas acima dos 4 anos, você senta com a sua criança e conversa com ela. Fala, filho, videogame é legal, desenho é legal, tablet é legal, celular é legal, mas a gente não pode usar o dia inteiro. Como que a gente faz para equilibrar? Quanto tempo você acha que seria legal? Participa a criança na definição das regras. Você vai colocar regra, você vai colocar limite, mas você precisa participar a criança na definição dessas regras. Então conversa, fala, ó, você pode usar, mas não dá para usar o dia inteiro. Quanto tempo você acha que seria legal? E vai levando a criança nessa conversa, vai tendo esse diálogo, sabe? Até vocês chegarem numa conclusão. A conclusão pode ser que videogame só está liberado aos finais de semana, ou que pode 2 horas por dia, ou que pode depois que terminar a lição de casa, ou que pode assistir desenho 40 minutos. Eu não sei qual vai ser a regra para a sua casa. E não importa qual vai ser a regra para sua casa, desde que o teu filho tenha participado dela. Então não vai ser uma regra que você vai impor para a criança, ó, você só vai fazer isso 2 horas, você está proibido de tal coisa. Não vai ser uma imposição sua. Você senta junto com a criança e conversa com ela a respeito disso. Olha, vamos colocar aqui uma regra, vamos fazer um combinado. Você nem precisa chamar de regra, pode chamar de combinado, que é mais suave. Regra parece que é muito pesado, mas na prática é a mesma coisa, é só usar um termo mais suave para a criança entender. Então você vai falar para a criança, vamos fazer um combinado. Vamos combinar? O que você acha da gente combinar só 1 hora de desenho? O que você acha da gente combinar? E aí você vai levando a criança nessa conversa. Você não precisa concordar com tudo que teu filho fala, porque pode ser que você sugira 1 hora de desenho e ele te responda, não quero 1 hora, quero mais. E aí você não precisa falar, então beleza, fica o dia inteiro. Você vai equilibrando isso, fala então, mas se você fizer mais, você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir dormir, você não vai conseguir comer, você não vai conseguir brincar, tem que ter tempo para todas essas coisas. Então, se a gente combina 1 hora, você faz um pouquinho todo dia e tem tempo para as outras coisas. Você vai combinando com a criança de forma gentil, de forma amigável, de forma que a criança se sinta participativa. Porque a criança, ela se sente muito mais compelida, muito mais estimulada para ajudar quando ela participou das regras. A criança segue a regra com muito mais facilidade quando ela participou da criação, do desenvolvimento daquela regra. Quando você só impõe a regra para a criança, ela não quer participar, ela não quer fazer porque ela não decidiu aquilo. Mas quando você decide junto com ela, ela se sente mais amigável para obedecer, para participar disso. Então, o primeiro ponto é esse. No lugar de ficar proibindo, colocando as coisas, intimando o seu filho, converse com a criança e decidam as regras juntos. Tem que ter regra, tem que ter limite, mas decidam juntos. E o que funciona na sua casa, vai vir na sua casa 40 minutos, na casa do vizinho é 2 horas, enfim. Coloca o que funciona na sua casa, de forma que fique equilibrado para o seu filho, para a sua realidade, para a agenda da sua criança, para o que você considera que seja saudável, mas faz isso junto com a criança. Então esse é o primeiro ponto.